Lucas capítulo 9, 28, diz assim o texto sagrado: cerca de 8 dias depois do quê? Depois de Jesus fundar a sua igreja. Essa informação é importante, nós veremos daqui a pouco. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, em outras versões, transfigurada, e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam ali com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizer, falou: Mestre, é maravilhoso estar aqui. Mestre, é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem gloriosa surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo, em algumas versões, de temor. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido, meu filho amado, ouçam-no. Quando a voz silenciou, só estava Jesus ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, a nossa oração, mais uma vez, nessa manhã, como já lemos no início do culto, é que aquela voz, a voz do Senhor, a voz poderosa, seja ouvida através desse púlpito. Que a expressão bíblica, a exposição bíblica e as aplicações bíblicas falem profundamente ao nosso coração. A Tua palavra é alimento para a nossa alma. E queremos sair da Tua casa hoje abastecidos, alimentados, nutridos pelo Teu Evangelho. Permita, ó Deus, que a esperança do Evangelho invada o nosso coração, removendo a tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, o medo e o pavor. Fale conosco, Senhor. Nós oramos em Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Pode se assentar, tome seu assento. O meu tema hoje é: ouçam o meu filho. Ouçam o meu filho. Deus envia, por amor, Jesus. E Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado para mostrar a nós e mostrar ao mundo o seu amor. Então, a vinda de Jesus, e nós falamos muito isso no Natal, tem a ver com o amor de Deus, a graça de Deus e a demonstração pública do amor de Deus para com toda a humanidade. Quando Jesus está entre nós, principalmente na ocasião do batismo, e ele vai ser batizado por João Batista, os céus se abrem. O texto de Mateus diz que o céu simplesmente é rasgado, é aberto. E eu sempre fiquei pensando na minha infância como que o céu seria aberto ou rasgado. E aí minha mãe costureira, eu fui perguntar para ela uma vez, e minha mãe usou uma ilustração que eu achei tão fantástica. Meu filho, só você imaginar assim, pensa que tem uma espécie de um zíper no céu. Eu falei, como, mãe? Um zipão, um zipão grande, um zíper grande. E aí Deus abre, e a voz de Deus é o seguinte: este é meu filho amado. Eu tenho prazer no meu filho, eu me comprazo no meu filho, eu estou enviando o meu filho para salvar vocês. Ouçam o meu filho, vejam o meu filho, observem o meu filho. Tudo que eu quero revelar a vocês, eu vou revelar por meio do meu filho. Então veja que a presença de Jesus entre nós, segundo João, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, essa expressão do amor. Então Jesus andou entre nós demonstrando o amor de Deus. Então a voz que ecoa do céu é o seguinte: ouçam o meu filho, observem o meu filho, vejam com atenção o meu filho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Ouçam
o meu filho. Quem é pai sabe das preocupações ou das implicações da paternidade e da forma como nós projetamos no filho aquilo que nós oramos e esperamos em relação ao futuro dos filhos. Às vezes alguém pergunta sobre o meu filho, nesse momento eu tenho um, eu falo assim, olha, um dia eu quero que meu filho seja um reflexo ou uma continuidade da minha vida. Eu quero que alguém um dia olhe para ele e fale assim, olha, você é parecido com teu pai nisso. E aí eu desejo um dia falar assim, eu estou partindo dessa vida. Lembra de Paulo? Combati o bom. Imagina quando estiver bem velhinho, Flávia, imagina, eu bem velhinho. Combati o bom combate, guardei a carreira. Estou entregando meu ministério. O que você pode dizer, Jefferson? Ouçam meu filho. E aí, eu sei que ele é pequeno ainda, mas alguém vai dizer assim, nossa, quanta responsabilidade. Agora veja que o filho, de certa forma, ele dá continuidade àquilo que o pai sonha, aquilo que o pai deseja. E nesse caso, Jesus é enviado para cumprir a vontade de Deus e mostrar o plano redentor de Deus. Agora, o que nós temos aqui é uma reflexão sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus e a igreja à luz da transfiguração. Talvez na minha caminhada ou na minha jornada, essa é a segunda vez que falo nesse texto, e aqui na igreja eu nunca falei, mas esse texto para mim ele é riquíssimo, porque ele vai mostrar a igreja que nasce, e aqui o texto de Lucas diz 8 dias depois, Mateus vai dizer 6 dias depois do momento que Jesus vai fundar a igreja. E Jesus funda a sua igreja depois daquela linda confissão de Pedro, se lembra? Quem dizem os homens que eu sou? Foi isso que Jesus perguntou. O que as pessoas estão dizendo? E é tão interessante porque as pessoas do tempo de Jesus relacionavam Jesus a profetas duros, de contundência, de fala firme. A gente às vezes tem uma falsa ideia de que Jesus era aquele bom pastor no sentido de ser simplesmente acolhedor, que fica passando a mão na cabeça das pessoas. A visão mais contemporânea quer fazer Jesus assim, bem bonzinho, né? E aí eles falam o seguinte, não, Jesus é como João Batista. E João Batista era linha dura ou não? Jeremias chorava muito, profeta chorão, mas duro, hein? Duro. E eles falam isso. E aí Jesus olha para o círculo apostólico e diz, e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Vocês que estão caminhando comigo aqui um pouco mais de 1 ano e meio, o que vocês dizem sobre mim e sobre a minha vida, sobre o meu ministério? E Pedro então tem uma revelação divina, e Pedro fala o seguinte, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és a solução do mundo. E aí Pedro recebe essa revelação da parte de Deus ao ponto em que Jesus olha e fala o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. É isso mesmo, a minha igreja, disse Jesus, tem esse fundamento. E qual é o fundamento? Para a gente dizer ao mundo que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é a solução do mundo. Então qual que é a finalidade da igreja, se não proclamar que Jesus Cristo é a única solução para esse mundo, que Jesus é a única razão da nossa esperança, que Jesus é a única esperança de vida aqui e vida eterna. E aí então a igreja nasce com esse fundamento. Agora veja que depois dessa fala de Pedro, Jesus começa a falar sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, e é muito nítido isso no Evangelho, porque Jesus muda a sua pregação. A partir desse momento em que a igreja é fundada, Jesus dá uma guinada em seu discurso. Agora Jesus começa a falar da morte e da ressurreição, haja vista que momentos depois de Pedro afirmar que Jesus é o Cristo, e aí Jesus fala a respeito da morte e da ressurreição, ele fala o seguinte, olha, eu vou para Jerusalém, sofrerei, morrerei, serei açoitado. E aí Pedro, no ímpeto ainda da sua
recém-chegado ao reino, lembra? Chega Jesus, quem se lembra dessa passagem? Ele chega em Jesus, pega assim no braço de Jesus, puxa de ladinho, fala: Jesus, não faça tal coisa, o Senhor é um homem bom, o Senhor cura, o Senhor faz milagre. Que história é essa de ir para Jerusalém? Que história é essa de sofrer? Que história é essa de martírio, sangue? O que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Essa conversinha, Pedro, não é de Deus. Meia hora atrás você estava recebendo revelação de Deus. Tu és o Cristo. Agora você está querendo impedir a obra de Deus. Isso não procede do Senhor. Eu não acato essa palavra. Eu vou para Jerusalém sim morrer. Eu vou ser açoitado porque eu vim salvar a humanidade, inclusive você, Pedro. E agora o texto diz assim para nós, versículo 28, 8 dias depois, ou seja, 8 dias depois da fundação da igreja, do início da igreja, Jesus chama consigo, para mim, sempre esse grupo, Pedro, Tiago e João. Agora Lucas, ele faz uma troca, dá uma olhadinha comigo no verso 28, ele fala o seguinte: Pedro, João e Tiago. Os outros evangelistas sempre falam o seguinte: Pedro, Tiago e João. Lucas inverte e fala o seguinte: Pedro, João e Tiago ao monte para orar. Então Jesus chama os seus discípulos mais próximos e vai com eles para o momento de oração. E aí diz o texto no verso 29 que enquanto eles oravam, a aparência do rosto de Jesus foi transformada, foi transfigurada. E essa expressão aqui no grego é muito importante para nós, porque diz o texto que o rosto de Jesus e as vestes de Jesus foi transfigurado. E veja que é uma indicação passiva, ou seja, Jesus sofre a ação. Não foi Jesus que quis mostrar a sua glória, não foi Jesus que quis, entre aspas, se aparecer de uma maneira gloriosa aos seus discípulos, não. Isso fazia parte da revelação de Deus, isso estava na agenda de Deus. Deus o Pai queria mostrar aos discípulos e mostrar ao mundo que Jesus é cheio de glória e de poder. Louvado seja o Senhor por isso. Ele sofre a ação, ele recebe a ação de Deus. Agora uma pausa, uma pergunta: você recebe a ação de Deus? Você está pronto para a atuação de Deus? É quando Deus deseja mostrar e revelar a sua glória na sua vida. Não é quando você quer, no teu tempo, no teu momento, no teu jeito. E isso é um grande problema nosso. Nós oramos e queremos que Deus haja no nosso tempo, dentro da nossa agenda. E aí vem Jesus e fala o seguinte: eu não fui buscar a glória, Ele concedeu a glória dele a mim. Foi Ele que me transfigurou, foi Ele que quis mostrar ao mundo que eu vim cheio de graça e de verdade, cheio de glória. É tão interessante que quando nós buscamos a glória, nós perdemos a nossa essência. E quando nós pedimos para Deus revelar a sua glória em nós, nós somos honrados e assim nós glorificamos a Deus. Não busque glória, não busque status, não busque poder. Deixa Deus te abençoar e deixa Deus te honrar. É Ele que faz. Agora a Bíblia diz que tudo tem o tempo oportuno. Eu já expliquei isso, mas acho que vale a pena. Tempo oportuno é quando há uma, entre aspas, uma coincidência, que a gente chama de Jesuscidência, né? É quando Deus age no tempo que você fala assim: tinha que ser agora. Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você falou assim: obrigado, Senhor, tinha que ser nessa semana, chegou no momento certo, eu sinto que foi provisão do Senhor. Isso veio nesse tempo, não antes e nem depois. Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende, depois de algum tempo a gente fala assim: tinha que ser agora, tinha que ser nesse tempo. Eu fico imaginando, sabe o quê? Desde criança, desde a minha infância, eu sonhava em ser pai. Era o meu projeto de vida, casar e ter um filho. Um não, né? Vários, né? Mas tem que ficar quieto, senão dizem que eu estou pressionando a Natália. Eu queria ser pai.
Aí eu fico imaginando, quando eu estava no seminário, que eu era muito menino, diga-se de passagem, eu fui ver a irmã Afife. Quem lembra da irmã Afife? A Afife tem 96 anos, hein? Fui lá em Campinas vê-la, pedido dela. E aí, quando eu cheguei lá, vi a Aurora, Cleusa, a Júlia também conhece ela. Cheguei lá, o Renato também, né, Renato? Cheguei lá para vê-la. Aí eu estava de camiseta, aí tirei o boné, eu estava com a blusa do meu time, nosso time, Flávio. Aí cheguei lá, aí eu tirei o boné, né? Tava um friozinho. Ela falou, quando ela viu a Natália, abraçou a Natália, que saudade, não sei o que, começaram a tricotar e conversar. E eu na porta do apartamento, só paradinho assim. Aí quando eu entrei, que ela me viu, você não mudou nada, você é aquele menino de 15 anos atrás, me dá um abraço logo, seu rapaz, dá um sorriso, e me abraçou. Falei, gente, 96 anos de pura alegria. E eu gostei dessa frase, você continua esse menino. Eu falei, não, tem barba branca, tem cabelo branco. Não, mas você está do mesmo jeitinho, você é a mesma pessoa. E a primeira coisa que ela falou, põe o seu boné. Coloquei meu boné e fiquei pensando, há 15 anos atrás, se eu tivesse um filho, lembra, Vanessa? Eu era muito menino, não era? Muito menino. Deus me deu filho no tempo correto. Meu sonho de criança era ter ido para o seminário com 18 anos, novinho. Mas eu era muito bagunceiro. Eu ia me perder na cidade de Campinas. Eu ia ficar saindo para tudo lá. Não para beber, nem para fazer coisas que não deve, sim. Mas eu queria descortinar, eu era caipira. Eu fui para o seminário na hora certa. Eu queria ter casado mais novo, mas eu casei no momento certo. A gente precisa ter entendimento. E Jesus foi transfigurado como? No meio do seu ministério. Por quê? Há uma divisão. Agora tem a igreja. Eu quero mostrar para vocês, Deus falando, que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, e Ele recebe a transfiguração. Ele recebe honra, glória e poder, para vocês entenderem que Ele não é somente homem, que Ele é também o Filho de Deus. Porque às vezes, nós estudamos isso na quinta-feira, a gente tem uma olhada para Jesus extremamente humano. Ele é homem, sim, mas a igreja sempre disse também que Jesus é o quê? Divino, Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, Ele não poderia se entregar na cruz e comprar a minha vida e a sua vida com o sangue poderoso dEle. Louvado seja o Senhor por isso. Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, e por isso a igreja é chamada a ouvi-lo. Agora, não sei você, mas olhando o texto eu fico maravilhado, porque assim, diz o texto que as roupas, as vestes de Jesus, tudo estava brilhando, tinha muita luminosidade, e de repente, dá uma olhadinha no versículo 30, aparece duas figuras icônicas do Antigo Testamento, conversando com Jesus. Dá uma olhadinha aí. Eis que apareceram de repente Moisés e Elias, e começaram a falar com Jesus. Quem que aparece, gente? Moisés e Elias. Como que Elias partiu desse mundo? Lembra comigo? Como? O redemoinho, a carruagem de fogo, tal, ele foi o quê? Arrebatado. Teve morte? Subiu. Tem um profeta mais glorioso no Antigo Testamento? Tem uma pessoa mais gloriosa do que Moisés, que ele tinha que entrar lá na tenda e ficar na presença de Deus, e o povo não conseguia nem olhar para a face de Moisés, e aí surgiu a ideia do véu e todo aquele contexto que nós já estudamos. Tem alguém mais glorioso no Antigo Testamento, no momento ali do início do povo de Deus, do que Moisés? Agora, com quem que Jesus está conversando? De um lado tem Moisés, de outro lado tem Elias. Sabe o que eu penso? A cúpula celeste está conversando. Pensa, a cúpula celeste. O que eles estavam conversando? Diz aí Lucas que era a respeito do êxodo, da partida. Agora é tão interessante, viu, Cleusa? Porque o êxodo marca o Antigo Testamento e o êxodo marca o Novo Testamento, Rafael.
temos uma saída, temos uma partida. Louvado seja o Senhor. Nós não ficaremos aqui. Jesus estava conversando com Moisés e Elias a respeito da nossa saída desse mundo. Nós não somos daqui, viu, William? Não somos daqui. E nós não ficaremos aqui, Milton. Nós vamos subir. Louvado seja o Senhor. Ele planta a igreja, revela a glória de Jesus, a gente fica maravilhado com a glória de Jesus, para a gente seguir Jesus, e a gente crê na mensagem de Jesus que disse que está formando uma casa para nós lá na eternidade, e nós subiremos. Amém. Vamos subir. Vamos deixar esse lar de lágrimas, vamos deixar esse ambiente de corrupção, de doença, de enfermidade, de traição, de lascívia, de pressão. Agora, Moisés tipifica a lei. Olha o meu raciocínio. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Então Moisés, a lei, o decálogo, as instruções iniciais, básicas, eu diria, fundantes da história do povo de Deus, a lei. Do outro lado nós temos o movimento profético, que é caracterizado por Elias, porque Elias é quem inaugura aquele movimento o quê? Profético, o momento e movimento de denúncia. Elias chega diante de Acabe e fala assim: não vai chover. Tem que ter fé ou não? Quem que falou que não vai chover? O meu Deus, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Não vai chover. Não vai chover. E quando for chover eu aviso. Aí diz o texto bíblico lá em 1 Reis, que quando Elias falou que ia chover, ele viu uma nuvem assim do tamanho da zona norte de Sorocaba, né? Uma nuvem grandona. É assim, Kátia? O tamanho da palma da nossa mão, pequenininha. Levanta sua mão aí, gordinha, olha lá. Pequenininha, uma nuvenzinha. Aí o Elias falou assim: viu, Alfredo? Vai chover. Aí os caras olharam assim: mas não tem nuvem, tem uma pequenininha lá. E o Deus poderoso aqui vai mandar água e chuva. Choveu? Choveu? Choveu. Tinha um pessoal lá blasfemando contra a vontade de Deus. Profetas de Baal, de Azera. E aí o Elias chega lá no meio de 450 profetas e chega o seguinte, fala assim: vamos fazer um desafio, diga-se de passagem, sozinho. Vamos fazer um teste. Vocês têm das 6 da manhã até o meio-dia para vocês mostrar que esse Deus de vocês se revela. E depois eu preciso de apenas alguns segundos para provar para vocês que o Deus verdadeiro vai intervir. Movimento profético, de denúncia. E o profeta não está no palácio, porque quando ele entra no palácio ele faz denúncia. Tanto é que a tal da Jezabel queria a cabeça do Elias. Ele denuncia: a senhora é uma víbora, a senhora não presta. Tanto é que depois no Novo Testamento a figura de Jezabel, ela é extremamente ligada com maldade, malignidade, por aí afora. E aí o tal do Elias chega para eles e fala: pode fazer suas preces. E aí o pessoal lá do Acabe começaram a fazer oração, lembra? Se degladiaram, e aí o tal do Elias ainda tira onda, né? Pode fazer, vocês querem orar mais alto? Podem gritar, podem se degladiar, pode fazer o que vocês quiserem, esse Deus não existe. Agora vocês vão ver o Deus de Israel. Aí das 6 da manhã até meio-dia, chegou a hora do almoço, do marmitex, falou assim: então para tudo, vou mostrar para vocês. Vou orar, vou clamar a Deus, e o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus, vai responder com fogo. Agora, antes de orar, uma lição, tá? Antes de orar, o que Elias fez? Restaurou o altar. Antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, restaure o altar. Ele restaurou o altar, jogou água, cuidou, reparou, deixou pronto do jeito que Deus queria, e a oração dele não dura 30 segundos. Ó Deus de Israel, mostre a tua glória e revele-se aqui.
que aconteceu? Revelação com fogo. Então veja, Moisés, lei, Elias, profetismo, e Jesus, graça. O que os três estão conversando a respeito do Êxodo? Eu fico imaginando a conversa, eu fico imaginando esse bate-papo, eu fico imaginando os discípulos. Agora, é tão interessante, porque o texto de Malaquias, por exemplo, o último profeta do Antigo Testamento, encerra o Antigo Testamento dizendo sobre Elias e Moisés. E agora nós temos essa ligação com o Antigo Testamento, onde Jesus, a manifestação da graça, está conversando com Moisés e Elias. Então Cristo é transfigurado. Moisés e Elias não. Moisés e Elias continuam do mesmo jeito. Agora, Jesus é superior. Agora, nós precisamos ter esse entendimento. Moisés sofre essa ação? Não. Elias sofre essa ação? Não. Quem sofre essa ação? Jesus, porque Jesus é superior em tudo. E aí tem uma proposta que eu acho linda, mas eu quero olhar por outra perspectiva com vocês. Dá uma olhadinha aí comigo, por exemplo, aí no versículo 32. No 32 tem um tal de um sono muito incontrolável. Daqui a pouquinho eu volto nisso, tá? Quem aqui tem muito sono? A Josi, Marilise, Marta, um monte de gente, hein? A Natália também é assim. Dá um sono. Pensa num sono pesado. O tal do Pedro, sono pesado. Mas eu volto já aqui, calma aí. Vamos lá no 33. Quando Moisés e Elias estavam se retirando, quem ia ficar? Quem estava cumprindo a missão? Jesus. Moisés e Elias estavam saindo, e aí vem Pedro, e Pedro sempre é o porta-voz do grupo, né? O problema de ser o porta-voz, ou de ser a pessoa mais intempestiva, mais falante, é que às vezes a gente acerta, viu, Marcos? Às vezes não. A proposta deles parece ser boa, né? Bom estarmos aqui. Foi daqui que surgiu aquela musiquinha lá. Bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estar aqui. E veja que a ideia dele aqui é uma adoração contemplativa. Imagina Pedro, judeu, ele vê Moisés, ele vê a figura de Elias, ele vê Jesus, o seu Senhor, os três conversando. O que ele quer? Ele quer que aquele culto nunca acabe, porque eles estão em oração, eles estão no monte, e tem uma revelação de Deus, tem um negócio assim maravilhoso. A face de Jesus está brilhando, está tudo resplandecendo. É majestoso demais, é glorioso demais, esplêndido demais. E a proposta de Pedro é o seguinte: bom, estamos aqui, vamos ficar aqui. E eu fico preocupado com essa ideia da adoração contemplativa dos evangélicos. Pastor, a igreja está tão maravilhosa, é muito bom estar aqui. Tem culto, pastor, que a gente fica pensando que não precisava acabar. Tem alguns irmãos que têm chegado para mim falando assim: a gente não fica muito confortável quando o irmão fala que está preocupado com o horário, pregue mais. E eu tenho feito isso algumas vezes, tenho colocado um pouco 10, 15 minutos a mais na mensagem. E aí as pessoas que gostam muito falam assim: é muito bom estar aqui. É bom estar aqui? Maravilhoso. Aí chega alguém e fala assim: pastor, vamos colocar ar-condicionado na época do verão, vamos colocar cadeiras confortáveis, vamos colocar uma máquina de café ali, de suco, disponível 24 horas, quem chegar pega. Eu falo assim: se a gente fizer isso, vira um clube, a igreja não é para a gente se sentir confortável, não é para a gente ficar falando: é bom estar aqui, é bom estar com meus irmãos. É claro que é bom, é maravilhoso, mas o mundo nos aguarda. Carrega as baterias e volte para o mundo, volte para a sua família, volte para o seu trabalho, porque lá tem um demônio. Aqui no texto, na sequência, tem um jovem que precisa ser curado, mas Pedro quer ficar somente lá no culto. Pedro está aficionado com o culto. Pastor, esses cânticos, os homens cantando, que maravilha, vão ficar só aqui. Não, receba a mensagem, abasteça o seu coração e saia daquela porta com missão.
Tem pessoas lá fora endemoniadas. Tem pessoas esperando libertação. Tem pessoas escravizadas no vício e toda sorte de vício. Tem um mundo todo lá fora nos aguardando. Tem crianças sendo aliciadas em vários sentidos e nós precisamos cuidar delas. Não é só aqui, não. Igreja não é clube. Não é uma agremiação entre nós e os nossos queridos e as pessoas que nós gostamos, da mesma classe social, que fala a mesma linguagem. Não, igreja é muito mais do que isso. E alguém vai dizer assim, então por que a gente vem na igreja? Para ver a glória de Deus, para ver a manifestação de Deus. Uma coisa é você cultuar em casa, é bênção, agora outra coisa é você cantar na igreja, ou não? Uma coisa é você ouvir o pastor lá na internet, no YouTube, como aqui tem agora 37 pessoas. Outra coisa é você estar aqui me vendo, não é? Agora, tão interessante, a proposta é boa, melhor dizendo, a proposta é boa. Bom estarmos aqui. Chegaram para mim esses dias, estou brincando agora, tá? Angelita, você fez aniversário essa semana, né? Parabéns. Chegaram para mim, Angelita, e falaram assim, pastor, você fez uma casinha lá para as crianças, do tamanho da irmã Socorro. Aproveitar que ela não está aí, né? Ela está ouvindo, certeza que ela está ouvindo. Ela vai vir à noite e vai puxar minha orelha. Aí falaram assim para mim, a irmã Socorro já quer morar aqui na igreja. O senhor fez um quartinho para ela guardar os panos dela, as vassouras dela, as coisas dela, a roupa dela, ela guarda tudo naquele quartinho lá. A gente tem até medo, né, quando a gente faz mutirão, de entrar no quartinho da Socorro. Aí você faz uma casinha que é do tamanho dela. Aí o meu filho ouve, e aí é interessante, né? Eu falo para a Natália, de onde você arrumou esse sujeito chamado Timóteo, hein? Não, essa casinha é do meu pai. Assim como a Socorro não sai daqui, meu pai também não. Quer achar meu pai, vem na igreja, ele está aí. Eu falei, é verdade, eu vou fazer outra casinha, viu, Mário? Chama as madeiras, já tem a da Socorro, vou fazer uma para mim. Sabe o que Jesus faz? Jesus não dá bola para essa proposta. Que história de ficar aqui no monte, adoração contemplativa. E aí Deus interrompe aquela proposta, Lucas, com o céu se abrindo. E a fala de Deus é o seguinte, dá uma olhadinha no verso 35. Então, ou seja, e a proposta do Pedro, Rafael? Caiu por terra, não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, 35, uma voz que veio do céu diz, este é meu filho amado, eu tenho prazer no meu filho, mas eu não quero que vocês fiquem somente em volta do meu filho, eu quero que vocês levem a mensagem do meu filho para o mundo, não é para ficar somente restrito no seu coração. Ouçam o meu filho, ouçam o meu filho, ouçam o meu filho. E eu escrevi algumas coisas aqui, algumas comparações. O sermão está comprido aqui, hein? Olha, Rafael, tem 7 páginas, mas não vou falar tudo isso não. Tá bom, Lucas? Depois eu te entrego. É que é um texto que eu gosto muito. Vocês estão atentos comigo? O meu tempo está acabando ali, ó. Tudo bem, Cleusa? Kika? Júlia? Tudo bem? Essa é uma forma didática de brincar com vocês, tá bom? Oli, tudo bem aí? Charlie, tá uma cadeirinha para você aí, né? O povo aqui é carinhoso, né? Legal, né? Vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Parte final do sermão. O mundo diz, ame a si mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo. O mundo diz, negue o sofrimento. Jesus diz, toma a cruz e siga-me. O mundo diz, busque os aplausos humanos, a honra humana. Jesus disse, se alegre porque o seu nome está rolado no livro nos céus. O mundo diz, não tem solução para a sua ansiedade. Jesus diz, busque o reino de Deus e a sua justiça. O mundo diz, revide os ataques. Jesus disse, ofereça a segunda face. O mundo diz, ganhe dinheiro, busque sucesso. Jesus disse, não podeis servir a Deus e as riquezas. O mundo diz, veja tudo que está diante dos seus olhos, contemple tudo. Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. O mundo diz, veja a vida alheia, fofoque sobre a vida alheia.
Jesus disse: preocupe-se com a trave do seu olho e não com o cisquinho no olho do seu irmão. O mundo diz: construa a sua vida de forma rápida e ligeira. E Jesus diz: construa a sua vida com prudência sobre a rocha, para que você não passe vergonha. O mundo diz: seja espiritual para se vangloriar diante das pessoas. E Jesus diz: fecha a porta do teu quarto e ore a Deus em secreto. O mundo diz: todo caminho leva a Deus. Jesus disse: entrai pela porta estreita. A porta estreita passou por reforma, gente? Ou ela continua estreita? O mundo diz: vingue-se das pessoas. Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por eles. Lembre-se sempre que a vingança pertence ao Senhor, reto juiz. O mundo diz: minta sim, todos são mentirosos. Vivemos em uma sociedade de hipócritas e mentirosos, e tem mentirinhas boas. Jesus disse: que a tua palavra seja sim, sim, ou não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. O mundo diz: a Bíblia é só uma narrativa humana, cheia de erros e defeitos, e Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O mundo diz: odeie os seus inimigos e os seus oponentes, pise na cabeça das pessoas, e Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por eles. O mundo diz: seja você mesmo, a sua personalidade, quem gostar de você gostou, seja explosivo mesmo, e Jesus disse: felizes são os mansos de coração. O mundo diz: não perdoe, siga em frente, guarde a mágoa, guarde o rancor. E Jesus disse: perdoa-nos, ó Deus, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O mundo diz: faça propaganda da tua esmola. Jesus diz: o que a tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. O mundo diz: você pode ter vários parceiros sexuais, você pode escolher como e com quem exercer a sua sexualidade. E aí Jesus diz assim: não olhe para ninguém com olhar de lascívia, de impureza, porque isso diante de Deus é adultério. O mundo diz: fuja das perseguições, fuja dos adversários. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes aqueles que são perseguidos, aqueles que são injuriados, aqueles que recebem mentiras por amor ao meu nome. O mundo diz para nós: pare de chorar, engole esse choro. E Jesus diz para nós: felizes aqueles que choram na presença de Deus, porque serão consolados. O mundo diz: santidade é gente carola de igreja, é coisa de gente religiosa. E Jesus disse: felizes são os puros de coração. O mundo diz: a vida não tem graça e nem sabor. E aí Jesus disse para nós: vocês são o sal e a luz do mundo. Por fim, o mundo diz: viva com um pé no mundo e um pé na igreja. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. E a voz que brada dos céus é o seguinte: ouçam o meu filho. Casamento feliz, ouça o filho. Criação de filhos, ouça o filho. Igreja de Jesus, diretoria da igreja, ouçam o filho. Missionários, jovens pastores, ouçam o filho. Adolescentes, crianças, ouçam o filho. E a igreja, nessa manhã, é chamada para ouvir o Filho de Deus. E o Pedro? O Pedro está com sono. Você pensa que eu esqueci? E o sono? Como que a gente faz para controlar esse sono? Agora veja aqui que não é a questão do sono, esse sono biológico. É claro que Jesus está falando com eles assim o seguinte: olha, hoje é um dia especial.
um dia de oração, um dia de revelação. E os discípulos estavam tão cansados e com sono que quase eles perdem a visão. E quando eles acordam, diz o texto que eles ficaram cheios de medo, outras versões de temor. Na vida cristã, se você dormir muito, você perde o ponto. Tem um ditado que a gente usa muito no interior, né? Que a gente perde o bonde da história. Quem aqui viu o bonde? Ou é da época do bonde ou do trem? A minha cidade é marcada pela ferrovia, né? Então tem a ferrovia bem no centro, e a cidade foi construída por conta da ferrovia, da FEPASA. E aí então a nossa vida era guiada pelo trem. A gente não precisava de relógio, a gente ouvia os apitos da FEPASA. Então a gente era guiado por aquele som. Tem uma oficina até hoje na minha cidade lá que conserta os vagões e tal, não sei o que. Então a gente era guiado por aquele som, por aquele ritmo de vida. Então a gente já sabia que aquele horário era determinado horário por conta dos trens. Enfim, a nossa vida girava em torno disso. Agora, algumas vezes eu acordava meio com sono, falei um dia para minha mãe, mas eu não ouvi o trem apitar. Eu falei, não, já apitou, você que estava dormindo, você que perdeu o horário. E a gente é brasileiro, a gente quer dar um jeito em tudo. Uma vez a gente ia para Bauru de trem. Naquela época tinha classe especial. Quem aqui já andou de trem? Não, mas trem naquela época lá, lembra, Carlão? Tinha classe especial. Como que chamava lá? Tinha aquela primeira classe, segunda classe. Quem lembra daquele carrinho? Eu estou brincando aqui, eu já estou acabando meu sermão. Vocês pensam que não tem nada a ver, mas tem. Tinha um carrinho. Tinha uma mulher que vendia pão com mortadela. Eu morria de vontade de comer. Você andou de trem, William? Nessa época, não? Tinha uma mulherzinha que passava assim com mortadela, pão com mortadela, Guaraná vinha num saquinho. Era um negócio, uma farra. Tinha restaurante, mas o restaurante é pra gente, né? A gente era segunda classe, terceira classe. A gente ia onde que vinha as galinhas. O pessoal do interior carregava galinha. Comprava galinha, o bico da galinha ficava pegando a gente, ó. Tinha medo de... Você pegou essa fase, Renato, de trem? Rapaz, ninguém andou de trem aqui. Coisa mais gostosa no mundo. Tem aquele tchac, 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 tchac. Nossa, fantástico, fantástico. Parece que a vida parava dentro do trem. E aí eu cheguei um dia atrasado, porque a gente foi de ônibus até a estação ferroviária. Chegamos 5 minutos atrasados. Eu lá ajudando minha mãe com as malas, meu irmão era um cotoquinho segurando a mala e eu segurando aqui. A gente chegou lá no bilhete, lembra que tinha aquele cara que apertava assim? Era fantástico aquilo, né? Aí o camarada falou assim, trem para Bauru? Eu falei, chegamos 5 minutos. E eu, né, cheio de argumentação, tivemos um problema e tudo. Falou, guarda os seus argumentos, porque o trem já foi, saiu no horário. Falei, mas como assim? E agora? O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que esperar 3 horas o próximo trem que vem de Campinas rumo a Bauru. Brincadeira. Porque nós dormimos, perdemos o tempo. E tem gente na história da igreja que perde o tempo da história da igreja. Depois ele chega e fala assim, mudou, o que aconteceu? Você perdeu o tempo. Sabe o que aconteceu com você e comigo? Nós estávamos dormindo. Porque o nosso sono parece que é muito forte. E aí vem Paulo e vai escrever aos Efésios e vai dizer o seguinte, desperta, ó tu que dormes, pare de ouvir o mundo e ouça Jesus. Pare de ouvir conselhos humanos e ouça a palavra de Deus. Pare de ouvir os conselheiros humanos e ouça aquilo que está na palavra de Deus. Aí alguém diz, a igreja precisa de planejamento estratégico, planilhas. Nós diremos, nós precisamos ouvir o comando de Jesus. Vocês precisam de mais planejamento? Não, nós precisamos somente ouvir a voz de Jesus e sermos sensíveis à voz de Jesus. Nós tínhamos um planejamento
financeiro, e quem é da diretoria sabe o que eu estou falando, de comprar alguns equipamentos para os nossos momentos de culto. Sabe o que Deus fez? Engaveta isso. Por quê? Porque eu tenho outros planejamentos. Eu vou mandar mais crianças para vocês. Ouça a minha voz. Ah, é, Senhor? Sim. Começou a chegar criança. O que eu fiz? Alguns meses atrás, fui lá, comprei mais cadeirinha, mesinha, flautas. Agora, semana retrasada, recebemos a intimação das professoras do Ministério Infantil, não tem mais mesa, não tem cadeira, o senhor precisa resolver. Já compartilhei com a diretoria, agora mês que vem a gente já precisa comprar. Acabou, está liberado já? Já tem dinheiro? Glória a Deus, aleluia, aí, foi aprovado já. A gente precisa ouvir o filho. A gente queria comprar outras coisas, mas o que a gente fez? Ouvir a voz de Jesus. Queridos e queridas, ouçamos a voz de Jesus. Vamos cantar?